Educa ANEFAC. Bem-vindos ao Educa ANEFAC, e o assunto desse episódio hoje é taxa de juros. E para falar sobre o tema, convidamos o Miguel Oliveira, que é o nosso diretor executivo de Estudos e Pesquisas Econômicas. Miguel é responsável pela pesquisa de juros pela ANEFAC e coordenador da pesquisa de juros desde 1995, há 26 anos. Olá, Miguel, obrigado aí de estar com a gente. Por favor. Boa tarde, Ailton. Agradeço muito o convite e é um prazer imenso estar aqui com vocês aqui. O prazer é sempre nosso. É um aprendizado, ainda mais taxa de juros aqui no Brasil, né? E, bom, ontem foi divulgado a taxa de Selic, com um aumento de 1 percentual. É uma das maiores taxas que a gente... Existem alguns outros países mais malucos ainda, mas, de um modo geral, uma das taxas maiores. E aqui no Brasil, nós vamos abordar isso, o Miguel vai abordar com muito mais profundidade, mas temos sempre dois pontos que afetam a taxa de juros. Um é a inflação. E hoje nós já estamos chegando também com uma inflação alta, que a gente vai comentar, e o outro é a taxa de risco. São os principais itens. Mas, para falar sobre isso daí e tudo mais, o nosso convidado é o doutor no assunto. Miguel, por favor. Bom, agradeço novamente, Ailton. De fato, o Banco Central ontem subiu a Selic, 1 ponto percentual, até surpreendeu de uma forma negativa no ponto de vista do tamanho dessa elevação, mas é importante ressaltar o seguinte: foi uma decisão que era acertada, ou seja, a inflação realmente vem preocupando, e frente a isso o Banco Central teria que tomar uma medida mais forte para demonstrar para o mercado que está preocupado com a inflação, que não vai deixar essa inflação sair muito da meta. Então, deu uma elevação maior do que vinha fazendo anteriormente, 0,75 ponto percentual. Entretanto, foi uma elevação pelo pior motivo. É bom que se diga. Qual seria o bom motivo para subir a inflação, subir a Selic? O bom motivo seria que a economia estivesse bombando, o desemprego estivesse baixo, que o endividamento das famílias estivesse baixo, então que houvesse um consumo exagerado, e frente a um consumo exagerado, o Banco Central, preocupado com a inflação futura, fosse lá e subisse os juros. Esse seria o bom motivo, que demonstraria que a economia estava aquecida. Entretanto, nós estamos subindo juros e vamos continuar subindo no pior momento, em que nós temos um endividamento alto das famílias, o desemprego está extremamente elevado, o consumo não está aquelas coisas, nós não recuperamos o patamar anterior à crise. Então, nesse cenário, subir juros, isso vai afetar o crescimento econômico, que já não está aquelas coisas. Então, de fato, o Banco Central não tinha outro caminho senão subir os juros, a Selic, e infelizmente vai continuar subindo, porque de fato a inflação está e vai terminar o ano acima do teto da meta estipulado pelo Conselho Monetário Nacional. A meta, para relembrar todo mundo que o Banco Central trabalha, ela é de apenas 3,75% ao ano. Isso é a meta para 2021. Nós estamos aqui com uma inflação acumulada em 12 meses até junho do IPCA, de 8,35%. Olha só a diferença. E o Banco Central ele tem uma variação para cima e para baixo de 1,5%. Então, nós podemos estar com 2,25% a 5,25%, que é o teto, mas está bem longe de 8,35%. Agora, esse aumento, a gente perde um pouquinho da memória, mas é a maior alta em 18 anos, porque a última alta desse nível foi em 2003, tá? Quando, em fevereiro de 2003, a taxa saiu de 25,50 para 26,50, né? Miguel, o mercado, tudo que é projeção aqui, a gente projeta hoje, amanhã muda, né? Mas o mercado está projetando, para final desse ano, uma Selic entre 7,5% e 8%, né? Que já é acima do que eles chamam de taxa neutra. E como é que você vê isso daí? E você acha que vamos chegar mesmo nessa taxa e a taxa neutra está errado, está baixo? Como é que você vê essa situação?
Eu concordo com isso. O mercado está estipulando, e nós também, na ANEFAC, também estamos avaliando que possa chegar a 8% ao ano. Nós temos alguns componentes aí que vêm pela frente. Primeiro, a própria pandemia, a gente não sabe os efeitos disso, quanto tempo vai demorar e tudo mais. Mas os grandes problemas dizem respeito à energia. Nós estamos tendo elevados aumentos de energia. Se fala aí de falta de energia, ou de pontualmente com corte de energia para frente, por isso que estão usando até as termoelétricas, são mais caras, poluentes, e se de fato isso acontecer, além da elevação em si da energia no preço da inflação, no custo da inflação, nós temos aí os efeitos da falta de energia no campo, que isso vai encarecer produtos, porque na escassez, na falta de produção, quebra a produção, e você tem um aumento nos preços. Então, principalmente essa questão aí de energia vão afetar a questão da inflação. E o Banco Central está mais preocupado que já começa a haver uma elevação de inflação em várias cadeias. O que antes estava concentrado em alguns itens, nós já vemos em todas as cadeias, inclusive serviços. Mesmo em plena pandemia, com endividamento das famílias elevados, com queda da renda, mesmo assim os preços estão subindo. Então, acredito sim que a Selic possa fechar o ano nesse intervalo entre 7,5% e 8%. Com relação à taxa neutra, a taxa neutra é aquela taxa em que o Banco Central estipula, é o que se busca em qualquer Banco Central do mundo, que é uma taxa de juros que seja suficiente para segurar a inflação, mas que também seja suficiente para incentivar a produção, incentivar consumo, incentivar emprego. Então, é essa chamada taxa neutra. Quando ela está muito elevada, quando a taxa de juros está muito elevada, ela acaba provocando o quê? Desemprego, endividamento, então isso acaba afetando a economia. Quando ela está muito baixa, ela acaba incentivando o consumo, gera inflação. Então, o Banco Central tem que buscar a taxa neutra de forma a interferir o mínimo possível na economia, para que a economia cresça sem gerar inflação de um outro e sem gerar consumo elevado de outro. Mas, de fato, hoje, a nossa taxa de juros está abaixo da inflação projetada. Como você colocou aí no início, nós estamos falando taxa de inflação acima de 8 e com uma Selic abaixo de 6. Então, naturalmente, nós estamos com uma taxa de juros negativa. E isso é ruim, né? Isso é ruim para mercados. Agora, o problema é que essa elevação de taxas continuadas, isso tem impacto. E vai ter impacto no emprego, no consumo, no crescimento econômico, mas tem impactos também nos investimentos. Então, tudo isso é o que o Banco Central agora vai caminhar. De fato, o Banco Central demorou um pouco a reconhecer essa pressão inflacionária. Ele achou que pequenas elevações da Selic seriam suficientes para segurar a inflação, na medida que ele agora enxerga, foi o que aconteceu ontem, e ele enxerga que a inflação continua subindo, mesmo com as ações do Banco Central, então o que o Banco Central faz o quê? O Banco Central simplesmente vai lá e resolve dar um passo maior. Se a economia tivesse normal, o Banco Central poderia usar outras ferramentas para segurar a inflação, com a taxa de juros, política monetária, compulsórios, subindo compulsórios, retirando dinheiro de circulação, mas não há consumo, não é isso que está pressionando a inflação. O que está pressionando a inflação é preço de atacado, é dólar alto. Então, isso o Banco Central não consegue controlar, a não ser subindo os juros de tal forma que desincentive o consumo e traga a inflação para baixo. Você comentou aí 2 pontos, um deles muito importante, que foi até por coincidência. Nós tivemos hoje um evento de primeiro circuito de inteligência de energia. E o que a gente vê? A energia, nós estamos com um risco de racionamento e de escassez, porque a nossa matriz de energia maior é da geração hídrica, e não chove. Estamos sem água, vai faltar água. E energia elétrica, toda atividade tem energia elétrica. E a geração de outras fontes, principalmente termoelétrica, ela é mais cara. Então, isso está aumentando a inflação, mas não necessariamente está aumentando o consumo. Porque quando o nível que comentou, o nível do desemprego é alto, o consumo não cresce, as pessoas estão sem salário. E quando tem, ele preserva e faz aquela poupança precaucional. Então, a gente está tendo uma situação atípica,
de aumento da inflação não tá sendo pelo aumento do consumo que o desemprego está alto. E um outro ponto que você comentou é que a indústria, o ano passado nós tivemos uma crise por causa do Covid, então muita empresa parou. E a gente até falou, se não tivesse parado, essa crise da energia teria acontecido o ano passado. Exatamente. Não sei se a gente já não teria feito, né? Mas esse ano está crescendo. Então, nós temos uma incerteza ainda com relação à energia. E quanto mais seca durar, mais energia que tem um custo maior nós vamos consumir. E isso é fator alto da inflação. Então, quando esse pessoal, o mercado projeta entre os 7,5 e 8, eu espero que fique nesse nível aí. Porque a incerteza ainda da energia, o racionamento, a gente não sabe como é que vai ser, vai chover, não vai chover, e por aí vai. Então, Miguel, essa situação, e ainda pior, a gente evolui pouco na geração de energia, na criação de fontes de energia, até mais a eólica e a solar. Você vê o crescimento na projeção que fizeram para 2025, é muito pouco. E é uma coisa fácil de você pôr em telhado, põe onde tem vento, põe mais placa ali. Isso tudo, infelizmente, são situações que não se resolvem da noite para o dia. Miguel, voltando agora na taxa de juros aí. Como é que calcula a taxa de juros? Bom, a taxa de juros é livre no Brasil. Cada banco define a sua taxa de juros, né? Então não tem nenhuma limitação, a não ser algumas linhas específicas. Não? Por exemplo, recursos da poupança que financiam a habitação, no SFH. Há uma limitação por lei que limita os juros a 12% ao ano. Então o banco não pode emprestar juros superior a 12% ao ano. Recentemente, o Banco Central, através do Conselho Monetário Nacional, instituiu também, que era um dos grandes vilões da taxa de juros, que era o cheque especial. Ele também mexeu numa regra, uma normativa, e estipulou que os juros de cheque especial não poderiam ultrapassar 8% ao mês, que é uma taxa alta, mas, de qualquer forma, menor do que vinha sendo praticada. Então, e também temos uma linha de crédito, que é o consignado para aposentados e pensionistas, em que há uma limitação, um teto, estipulado pelo INSS. Então, o INSS determina qual é esse teto, que é uma base da Selic. Então, tirando essas 3 linhas de crédito, todas as demais taxas de juros são livres no mercado e cada banco pratica. Então, é importante dizer o seguinte, um consumidor, quando vai fazer um empréstimo, seja a compra da casa própria, uma geladeira, um automóvel, um empréstimo pessoal consignado, há uma taxa de juros que o banco diz. E essa taxa de juros, ela é composta de 5 grupos de despesa. Então, todos eles compõem uma taxa de juros. É a mesma coisa que alguém que vai comprar uma camiseta numa loja. Então, o preço da camiseta tem o tecido, a costureira, os aviamentos, o aluguel da loja, o marketing, tudo isso. Então, a taxa de juros tem esses 5 grupos. Quais são? O primeiro é o chamado custo de captação dos bancos, é Selic. O banco pega dinheiro emprestado e empresta na outra ponta. Então, ele embuta esse custo para a Selic. Então, se a Selic sobe, automaticamente esse custo sobe. O segundo grupo é o que a gente chama de cunha fiscal, que são impostos e compulsórios. Os bancos têm impostos que pagam, embutem na taxa de juros, e os bancos têm os compulsórios, que é dinheiro que fica retido junto ao Banco Central, sem os bancos poderem emprestar, então esse dinheiro não rende nada, né, dos depósitos à vista, e então esse custo o banco repassa para a taxa de juros. O terceiro item é o chamado despesas administrativas, que é o custo dos bancos para manutenção de agências, processos, folha de pagamento, isso são os custos administrativos. O quarto grupo é o grupo mais importante, é aquele que pesa mais na taxa de juros, é o risco. O banco sabe que parte do que empresta ele não recebe, que é inadimplência. Então, essa provável perda, ele embute na taxa de juros. E, por último, é o que a gente chama margem líquida do banco, é o lucro do banco. Então, o banco quer ter um lucro, naturalmente, e ele embute na taxa de juros. Então, tudo isso junto forma uma taxa de juros que o banco determina. Agora... Só uma pergunta. Quando você falou da perda, aquilo que o banco põe no spread, do que ele não vai receber,
o desemprego alto num país força esse aumento da taxa, isso é verdade ou não? Sim, sem dúvida, porque aumenta o risco, porque, como eu falei, o maior peso da taxa de juros é o risco, a inadimplência. É o desemprego alto, é o endividamento alto das famílias. Então, se as famílias estão bem endividadas, se o desemprego está alto, esse cara tomou um empréstimo em algum momento. Se ele vai perder o emprego, ele não consegue pagar o empréstimo, fica inadimplente, isso vai para a perda do banco. Então, o grande peso não é o único, todos esses itens acabam contribuindo para a taxa ser alta. Agora, como o risco representa 32% da taxa de juros, quanto maior a perda, maior vai ser a taxa de juros. Tá. Miguel, ainda dos juros, né? Aquilo que o banco empresta. Por que essa diferença quando alguém pega emprestado na pessoa física, fora a situação que você comentou do consignado para da habitação? Condições normal, vai lá, precisa de um dinheiro, capital de giro, sei lá. Por que uma discrepância tão grande quando é pessoa física e quando é uma pessoa jurídica, quando é empresa? Qual é a razão? Basicamente, aí, a questão é o risco. O risco na pessoa jurídica, normalmente as empresas têm mais garantias nas operações. A lei tem a garantia da própria empresa, né? Quando assinam um contrato de empréstimo, há a garantia da empresa. O banco tem a garantia dos avais, que são as pessoas físicas, os sócios, que avalizam a operação e garantem essa operação. Então, isso é um dos motivos, já que quando você faz uma operação para a pessoa física, é só aquela pessoa que vai assinar e é só o patrimônio dela. Então, normalmente, o patrimônio de uma empresa é muito maior, que a empresa pode executar a dívida da empresa, os bens da empresa, máquinas, equipamentos e tudo mais. Mas há uma competição também maior dentro de um empréstimo à pessoa jurídica do que uma pessoa física. Então, quando uma pessoa física vai fazer um empréstimo, ele vai fazer um empréstimo naquele banco que ele tem conta, e é ali que é avaliado. Quando é uma empresa, a empresa trabalha com 3, 4 bancos, então ela consulta os 4 bancos, e onde tem a menor taxa, ele faz a operação. Então, a questão do risco na operação de crédito para a pessoa jurídica, ela acaba sendo menor, mesmo se tratando de valores bem maiores, do que na operação para a pessoa física. Tá. Miguel, continuando sobre essa disparidade, né, nas taxas, pode ser no mesmo banco. Por que essa diferença quando você faz o empréstimo, quando você tem cartão de crédito, que é uma maluquice, e você comentou, cheque especial, conta garantida, nós já chegamos a ter taxas anuais de 200%, né? E o pessoal, ainda mais pessoa física com cartão de crédito, nunca mais consegue sair dessa dívida porque é impagável. E por que tamanha discrepância sobre isso daí? Bom, primeiro é importante dizer que nada justifica o tamanho de taxa de juros, como você falou, cartão de crédito, na média, 300% ao ano, na média. Tem instituições que cobram mais de 500% ao ano, né? Quando a gente fala isso lá fora, o pessoal pensa que a gente está brincando e contando mentira. Não existe paralelo nenhum para comparar. Nenhum. Então, assim, nada justifica. Agora, por que algumas linhas são mais caras que outras? Basicamente, aí você tem a ver com questão de garantia. Então, nós temos linhas no Brasil que são consideradas linhas baratas, para padrões brasileiros. Crédito consignado, que são taxa de 20% ao ano. E você tem o crédito consignado, você tem o financiamento habitacional, que você tem lá a garantia com taxas de 12%, hoje estão trabalhando com 9% a 10% ao ano. E você tem também financiamento de veículos. Então, essas 3 linhas têm taxas de juros mais baixas. Por que tem taxa mais baixa? Tem garantias. Então, o crédito consignado tem garantia do salário, o financiamento imobiliário tem garantia do imóvel, e o financiamento de veículos tem o garantia do imóvel, do veículo. Então, por ter uma garantia maior, é possível ter uma taxa menor. Agora, e as taxas de cartão de crédito, cheque especial e conta garantida que você citou? Aí é uma questão que é risco. Quando você vai fazer uma operação de crédito, um empréstimo pessoal qualquer, o teu crédito é avaliado naquele momento. Então, o banco tem condição de ver naquele momento se você está inadimplente, se está bem, se não está bem, como você se comporta nos pagamentos. Então, te dá uma taxa. Nessas linhas, cartão de crédito, cheque especial e conta garantida, o crédito é dado no momento que você contrata a linha de crédito. Então, eu
contratei um cartão de crédito há 2 anos atrás. O banco me deu um limite de crédito naquele momento. Só que eu posso tomar esse crédito um ano para frente. Então, o banco não tem essa avaliação de risco. Então, de fato, o risco na operação dessas 3 linhas, ele é maior, e por isso tem inadimplência maior, e isso acaba contribuindo para que a taxa seja maior. Veja, nada justifica esse tamanho de taxa de juros, né? 300% ao ano. Mas é fato que essas 3 linhas têm um risco maior de crédito. Miguel, 2 perguntas aí. Cartão de crédito, uma bandeira. Vamos imaginar que eu tenho um cartão de crédito e você tem. A taxa de juros, quando a gente usa, é igualzinha à bandeira ou também varia em função do seu perfil e do meu? Como é que é isso? Sim, a taxa de juros é definida de acordo com o cliente, né? Com o cliente. Muitas vezes, naturalmente, o banco estimula a taxa máxima e ela vale para qualquer um. Mas, então, no momento que contrata a linha de crédito, é te dado o limite e é te dada a taxa de juros baseado no teu perfil de risco e tudo mais. Então, a taxa de juros ela é baseada no risco individual. É que, muitas vezes, os bancos definem uma taxa de juros maior e ela vale para um montão de pessoas, mesmo com riscos diferentes. Mas, de um modo geral, a avaliação de crédito é feita de acordo com o cliente. Mesmo quando é cartão de crédito, porque às vezes tem gente que tem cartão de crédito de um banco, mas não tem conta no banco. Ele ganhou, ele tem o cartão. Aquela bandeira de cartão, tem Elo, tem vários aí, Amex, tudo. Ela é padrão para qualquer um que usa o cartão ou também é diferenciado? É diferenciada. É diferenciado. Você pode ter cartão de crédito direto de um banco que você é correntista, como diretamente, sem ser um correntista de um banco. Agora, a taxa de juros, independentemente de quem seja, é de acordo com o cliente. Então, O cliente, perfil, né? claro que, como os bancos têm as médias de taxas de juros, eles praticam taxas muito parecidas, Visa, Elo, Mastercard e tal, mas são individuais, não são necessariamente iguais. Tá. Miguel, olhando aqui, vamos falar de alguns outros países, principalmente países que a gente tem, são muitos parceiros comerciais, Estados Unidos, Europa, até a China, né, que é um dos grandes parceiros nossos. O que você comenta, o que você fala com essa discrepância quando a gente compara as nossas taxas de juros? Como eu te falei antes, a gente fala de 300% ao ano, e uma vez falei isso em Portugal, e o português começou a rir, ele achou que eu estava enganando, né? Mas o que você fala de termos essa discrepância tão grande nas taxas de juros, Brasil e outros países? De fato, é muito grande. Você vê, no limite, por exemplo, nos Estados Unidos e na Europa, um cara, porque, diferentemente no Brasil, lá fora você concede crédito muitas vezes para a pessoa que é inadimplente. Você dá crédito, cartão de crédito, dá tudo isso para ele. O banco analisa o risco e, mesmo assim, dá o crédito. Mesmo considerando um perfil mais arriscado lá fora, o limite é 20% ao ano, uma taxa que é alta, mas não é o padrão é 4%, 5% ao ano de taxa de juros. Aqui estamos falando de 300% ao ano. Então, não há comparação com relação a isso. Agora, o que explica isso? São vários fatores que explicam essa discrepância, né? Taxa de juros, baixa oferta de crédito no Brasil. O Brasil tem um volume de crédito de 54% do PIB, é muito baixo. A média internacional passa de 100%. Quanto maior o volume, maior competição. A falta de competição, você tem uma concentração bancária muito grande. Você pega os 5 principais bancos, é 85% do mercado. Então, compara lá nos Estados Unidos, você tem milhares de bancos disputando, oferecendo cartão de crédito. Então, tudo isso cria competição. E quando você tem aqui uma concentração muito grande, você acaba encarecendo, porque dificulta. Se você pegar mais recentemente, um banco incorporando outro, se você tem um banco que compra outro banco, você está tirando um concorrente do mercado. E nos últimos tempos nós vimos vários bancos, Bradesco assumindo vários bancos, Itaú assumindo vários bancos, e por aí, Banco Brasil e por aí vai. Então, a questão legal, há uma dificuldade, o nosso judiciário é muito lento para julgar, para executar dívidas, isso também acaba contribuindo para uma melhor recuperação de ativos, isso tudo encarece o crédito, né? Aquilo que eu falei inicialmente, a composição da taxa de juros, o desemprego muito alto, que faz aumentar o risco, a Selic, aqui nós estamos falando de Selic, que vai chegar a 8%, nessas economias a Selic está lá com juro neutro, né? 2% ao ano, então, a Selic é embutida na taxa de juros. Então,
todos esses fatores acabam contribuindo para que haja essa disparidade. Veja, nada justifica esse patamar, mas ele explica por que essa diferença que se paga 5% lá fora num cartão de crédito ao ano e aqui se paga 300. Bom, acho que você já comentou isso, mas eu só queria ressaltar novamente nessa diferença de taxa de juros, quando vão nos bancos as pequenas e médias empresas e as grandes empresas. Eu imagino, pelo que você falou, é a garantia. Mas eu queria que você comentasse um pouquinho por que essa discrepância também. Sempre nós vamos ver as grandes empresas com uma taxa de captação nos bancos, de empréstimos, muito mais barata que as pequenas empresas. E ela começa na origem, né? Uma grande empresa, na hora que o banco pede um cadastro para a empresa fazer um cadastro, que esse cadastro vai ser a base para avaliar na área de crédito do banco, avaliar o risco e tudo mais, nós temos a seguinte situação: a grande empresa tem todas essas informações, muitas delas até auditadas, né, com uma empresa externa auditando e tudo mais. E uma pequena empresa tem dificuldade até de fornecer informações. Então, como o banco não tem essas informações, passa a ter uma preocupação maior, ou muitas vezes tem informação, mas passa a desconfiar da informação, a não acreditar muito na informação. Esse é o primeiro ponto, que é a questão de cadastro. E assim, o segundo fator é efetivamente a garantia, né? Uma grande empresa tem muitas mais garantias de assumir e liquidar uma dívida do que uma empresa pequena que está muito sujeita ao mercado. Uma grande empresa tem reservas, eventualmente tem acionistas externos, ou mesmo aqui uma empresa que já tem um histórico muito grande, uma pequena empresa muito recente. Claro que se você tiver uma pequena empresa muito antiga, com histórico bom, vai ter boas taxas de juros também. Mas, de um modo geral, a pequena empresa, que no Brasil a empresa 2 anos abre e fecha, tudo isso é risco, e por conta disso há diferença na taxa de juros. Uma coisa que eu queria ressaltar, e você falou, e as pequenas e médias empresas, da importância da contabilidade, dos controles internos das informações da empresa, contábeis, fiscais, que tinha que sair assim, meio de bate-pronto, né? Um banco, quando pede uma informação para uma pequena empresa, eu já vi essa situação, e às vezes demora 2, 3 semanas, tinha que demorar meio-dia. E essa falta e essa informação que acaba passando para o banco é que gera a insegurança e por aí vai. Desconfiança. Miguel, no caso do Open Banking, que a gente está comentando, já está no estágio, era para ter uma fase agora em julho, vai prorrogar, mas até o final do ano vai estar em aberto, e você vai dar autorização para que outros bancos acessem a sua situação no banco que você está. E com isso você pode escolher, ele pode te oferecer uma taxa menor na captação que você tem, e você migra reduzindo. Você acredita realmente que o Open Bank, quando estiver operando, isso o ano que vem, ele vai forçar uma concorrência entre os bancos, porque vão perder clientes de um para outro. E essa concorrência vai reduzir a taxa de juros? Você acredita nisso? Sim, então, é importante que as taxas de juros no Brasil já foram muito mais altas que são hoje. Veja, elas continuam altas, mas já foram muito maiores. Então, ao longo do tempo, se criaram algumas coisas que elas acabaram melhorando, amenizando essa questão. Então, mais recentemente, o cadastro positivo, que dá informações, os bancos só concediam crédito com cadastro negativo. Ou seja, o cara está com o nome sujo, não tem crédito. Mas o fato que não está no cadastro com o nome sujo não quer dizer que tivesse crédito barato. Hoje, com o cadastro positivo, é possível você identificar lá se o cara é bom pagador, o histórico e tal. A mesma coisa de respeito a Open Bank, que com a informação você tende a ter uma disputa maior por cliente. É a mesma coisa que aconteceu com a portabilidade de crédito. Antes você fazia um empréstimo e ia até o fim morria com o empréstimo. Hoje você pode negociar isso e se você for um bom cliente, o banco tem interesse em buscar isso. Então, tudo isso acaba contribuindo. E eu acredito fielmente, claro que isso é um processo, né, de que a partir do momento que o cliente passe a ser disputado por um banco, que vai acontecer exatamente isso, o banco tendo acesso à informação, vou escolher esse aqui, me interessa. E então o banco, o que o cliente está, para não perder esse cliente, oferece para ele uma condição melhor e segura o cliente. Então, acredito sim que a tendência é com a introdução, isso já acontece lá fora, na Europa e Estados Unidos há muito tempo, né, a troca de informações, o banco disputa o cliente, e
Então, isso vai possibilitar para que, com as informações, os bancos comecem a disputar o cliente e isso beneficia tanto com maior volume de crédito a esse cliente, como também com redução de taxa de juros. Hoje tem uma disputa, né? Mas eles disputam aquele cliente que tem dinheiro para aplicar, que tem um patrimônio bom. Vem para cá, vem para lá. Pô, Miguel, como eu sempre falo, né? Taxa de juros é uma coisa que vamos ficar um ano falando. E, como eu comentei aqui, em fevereiro de 2003, a Selic foi a 26,5%. Então, você imagina qual era a taxa de juros naquela época lá. Miguel, obrigado. Eu queria agora as suas considerações finais dos juros. Eu vi um comentário aqui que, quando a Selic sobe, quem tem dinheiro fica preocupado. Quem não tem fica muito preocupado. Miguel, por favor. Agradeço o convite mais uma vez, parabéns a você pela condução aí do nosso bate-papo. E agora não temos muito o que fazer, o que eu posso orientar, seja consciente nos gastos, se depender de crédito, pesquise muito, com a variação muito grande de taxa de juros de banco para banco, tente barganhar com o seu banco uma redução de taxa, se possível, tente ver portabilidade, porque as taxas estavam mais altas anteriormente do que hoje, considerando tempos atrás, então é possível hoje encontrar uma taxa menor que contratou lá atrás. Se for fazer um empréstimo, faça num prazo mais curto, quanto mais longo o prazo, maior a quantidade de juros que vai pagar. Então, o importante é ser consciente na tomada de crédito, porque os juros altos fazem com que essa dívida se torne impagável e traz consequências para o consumidor. Com relação à elevação da Selic, não temos muito a fazer, senão vamos ter daqui para frente novas elevações de juros ao consumidor, e aí cabe ao consumidor ficar atento à pesquisa de preço e evitar se endividar nesse momento. Excelente, Miguel, obrigado. Vamos falar mais vezes aí sobre juros, que é uma coisa que afeta o Brasil inteiro, qualquer pessoa, né? Quem tem dinheiro e quem não tem. Bom, obrigado a todos. Continuem acompanhando os novos episódios do podcast ANEFAC, que são às terças e quintas. E siga conectado conosco. Um abraço e até a próxima. Educa ANEFAC.